Salve, salve nação! Vamos agora trazer as últimas notícias do nosso Mengão, né? E logo mais tem Flamengo e Madureira pela última rodada da Taça Guanabara. O clube carioca jogando por um empate para se consagrar campeão do primeiro turno. Todavia, vamos aqui atualizar a situação da nova contratação do Flamengo. Léo Ortiz assina contrato com o rubro-negro e agora é jogador oficialmente garantido da equipe carioca. Isso mesmo. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, Léo Ortiz assinou o contrato com o Flamengo e deve chegar na terça-feira já para começar os trabalhos frente à equipe do Flamengo. Vamos recapitular um pouco sobre como ocorreu essa negociação. Flamengo, no final do ano passado, demonstrou ter interesse na contratação do zagueiro Léo Ortiz, que hoje tem 28 anos e defende as cores do Red Bull Bragantino. Naquela ocasião, o Flamengo precisava fazer a sua reformulação de elenco e Tite já sabia quais nomes precisava para trazer para o seu elenco. Então o Flamengo decide fazer uma proposta oficial para o clube paulista, já que a multa rescisória de Léo Ortiz naquela ocasião era apenas de 5 milhões de euros. Mas quando o Flamengo faz a proposta, o Red Bull Bragantino, quando vê que a proposta é do Flamengo, eles aumentam e diz que esses valores eram apenas para clubes estrangeiros. Então, para vender Léo Ortiz, o clube paulista pediu 12 milhões de euros, ou seja, mais de 60 milhões de reais para vender o atleta. Dessa forma, o Flamengo ficou um pouco indignado, até porque o zagueiro até tinha demonstrado interesse e tinha ficado feliz quando soube que o Flamengo queria a contratação do mesmo. Mas o Flamengo não desiste, fica insistindo, tentando em diversas reuniões mudar a posição do Red Bull Bragantino. Com o final da janela de transferências próximo, o Flamengo intensifica essas negociações. Marcos Braz e Bruno Spindel viajam até São Paulo para tentar selar de vez esse acordo na semana anterior. Então, chegando lá, o Flamengo faz algumas reuniões e chega a um acordo. Vai pagar cerca de 7 milhões de euros de maneira fixa, mais 1,5 de maneira a metas a ser batidas. Então, o Bragantino aceita e o Léo Ortiz vai se transferir para o Flamengo de maneira imediata. Já chega terça-feira para conhecer os seus novos companheiros e trabalhar com o seu treinador que ele já conhece, Tite foi treinador dele na seleção brasileira. Léo Ortiz nem foi anunciado e Tite já sabe quando a estreia pode acontecer. Mengão finalmente chegou a um acordo com o Red Bull Bragantino e o zagueiro de 28 anos será reforço para essa temporada. Finalmente, a novela chegou ao fim. O Flamengo acertou a contratação do zagueiro Léo Ortiz após longa negociação com o Red Bull Bragantino. Ele havia sido um pedido do treinador Tite. Para que o negócio fosse sacramentado, a direção flamenguista vai pagar cerca de 7 milhões de euros, mais 1,5 milhões de euros em caso de bonificações que passem por possibilidade de títulos, chegando até 46 milhões de reais. Inclusive, o defensor abriu mão de uma parte do que tinha para receber, que seria 25% desses valores. O jogador abriu mão e disse que não queria, justamente para o Bragantino facilitar e resolver a situação, o futuro do atleta de maneira imediata. Jogando no elenco mais estrelado do país e um dos favoritos a tudo para disputar, o atleta de 28 anos tem boas chances de retornar à seleção brasileira, visto que vem jogando em alto nível nos últimos anos. Lembramos que nesse momento, Léo Ortiz chega para disputar a posição com Léo Pereira e Fabrício Bruno. Os dois zagueiros que estão aqui nesse momento têm a melhor defesa do Campeonato Carioca, assim como também das equipes da Série A. O Flamengo foi vazado apenas uma vez em partidas oficiais e esse jogo aconteceu até com a equipe alternativa, já que a equipe principal
estava nos Estados Unidos participando da pré-temporada. Então, os números de Fabrício Bruno, assim como também de Léo Pereira, são incríveis. Faz tempo que o Flamengo não tem uma invencibilidade dessa relacionadas a números de gols. O Flamengo não toma gol porque a zaga passa 100% de confiança, não só para o goleiro, mas também para todo o setor defensivo. Além disso, chega como status de titular, se transformando provavelmente no melhor jogador do mais querido para o setor. Ele deve levar vantagem em relação a Léo Pereira e Fabrício Bruno, que deve disputar a outra vaga entre os 11 titulares. Como nós falamos, não existe isso de jogador ser 100% titular antes de entrar em campo. Hoje, nesse momento, os dois que estão aí jogando, com certeza, têm confiança total do treinador Tite. Léo Ortiz chegaria para brigar por posição. Digo eu que não é titular absoluto, até porque todos nós sabemos que, às vezes, um jogador dá certo em um clube e em outro não dá. Então, vamos esperar para ver como será a adaptação do jogador de 28 anos com a equipe rubro-negra. É claro que, dessa forma, com esse alto nível aí desses zagueiros, quem tem a ganhar com tudo isso é o Flamengo, que aumenta o nível da competitividade e faz com que os atletas se desenvolvam mais, se esforcem mais para ficar entre os 11 titulares. Inclusive, o zagueiro nem foi anunciado ainda pelo mais querido e Tite já sabe quando vai poder escalá-lo. A data pode estar, aliás, mais perto do que os torcedores da equipe estavam esperando. Então, se ele ainda nem foi anunciado, mas parece que Tite já tem até data certa para que o jogador estreie com a camisa do Flamengo. Segundo o paparazzo rubro-negro, ele já pode ser inscrito para a fase eliminatória do Campeonato Carioca. Caso seu nome conste no bid da CBF, ele poderá ser incluído, afinal o regulamento da competição permite a adição de novos atletas no mata-mata. Portanto, já nesse mata-mata aí do Campeonato Carioca, Léo Ortiz pode ser um reforço e tanto para o clube rubro-negro. O Flamengo, que perdeu os 2 últimos campeonatos carioca para o Fluminense, tenta mudar essa imagem aí agora do carioca e conseguir pelo menos vencer o estadual, já que perdeu os 2 anteriores. Léo Ortiz chegaria para aumentar ainda mais o nível do Flamengo para essa competição. Nós sabemos que o estadual não é e está longe de ser um dos campeonatos importantes da temporada. Só que, perdendo o Carioca, a equipe fica desmotivada porque é um estadual que todo time quer ganhar. Todos os times, quando entram para disputar uma taça, quer vencer. Portanto, não é diferente aqui no Flamengo. Vamos torcer que, com a contratação de Léo Ortiz, os jogadores do Flamengo ganhem ainda mais confiança no setor defensivo e a equipe fique bastante sólida e, com certeza, os títulos serão questão de tempo para vir aqui no nosso Mengão. Então, o Léo Ortiz já pode estrear, né, nas semifinais do estadual. Vale lembrar que as eliminatórias do estadual têm início no dia 10 de março, ou seja, daqui a pouco mais de uma semana. Além disso, o novo jogador do Rubro Negro no Rio de Janeiro também será inscrito na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Sua chegada ao Rio de Janeiro está planejada para acontecer nesta terça, para realizar exames médicos e iniciar os treinamentos no dia seguinte, quando também deverá acontecer sua apresentação. Ele deverá usar a camisa 3, livre desde que Rodrigo Caio deixou a equipe. Então, Léo Ortiz chega já nesta terça-feira para conhecer as novas instalações do Flamengo, conhecer os seus companheiros e começar os trabalhos que é de suma importância. Todo jogador que se transfere de uma equipe para outra sempre tem aquela fase de adaptação, né? Mas Léo Ortiz já tem um fator que pode ajudá-lo, que é a questão de conhecer o trabalho de Tite. Então será com certeza algo fácil aí para que ele consiga se adaptar o mais rápido possível e ser titular para ajudar o Flamengo aí na conquista desses títulos que tem em 2024. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam da contratação de Léo Ortiz? Participa do nosso vídeo e deixa a sua opinião nos comentários.